Gostaria que a geração Master, a geração mais, ficasse em pé. Todos que são da geração Master. Queridos e queridas, não podemos ter o nosso piquenique ali no museu, porque choveu, né? E piquenique com chuva não dá. Mas o segundo sábado de novembro, dia 11, nosso encontro aqui, e vai ser o último encontro de 2023. Podem se assentar. Muito obrigado. Irmãos queridos, que bênção podermos estar aqui, podermos cultuar o Senhor, abrir o nosso coração em ações de graças. O texto desta manhã está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16, capítulo 13, o versículo de número 13. Capítulo 16 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 da segunda carta aos Coríntios, versículo 13. É o último versículo desta carta do apóstolo Paulo, aquela igreja que estava tão bem localizada ali na Grécia. 2 portos atendiam a cidade de Corinto, o Porto de Leste, o Porto de Cencreia, uma cidade parecida com Rio de Janeiro, com Nova York, recebendo gente de todo o mundo. Vamos ter aqui no telão. Treze. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Pastor, podemos terminar o culto? Podemos terminar os serviços desta manhã mais cedo? Queridos, neste versículo em que Paulo encerra esta carta, ele fala sobre Jesus, graça de Jesus, ele fala sobre amor de Deus e ele fala sobre a comunhão do Espírito Santo. E eu quero me alegrar com os irmãos desta manhã, quero me regozijar com os irmãos desta manhã, refletindo, compartilhando um pouco com os irmãos sobre a comunhão do Espírito Santo. Põe a mão no seu coração e diga: Espírito Santo, muito obrigado por tua presença na minha vida. Amém, queridos? Nós encontramos 2 palavras nos textos originais para o Espírito Santo. No Velho Testamento, a palavra é ruá. No Novo Testamento, no grego, é pneuma. E essas palavras, elas têm a ver com sopro, hálito, vento, ruá, pneuma. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é a terceira pessoa mencionada neste versículo. E este versículo é conhecido pelas igrejas cristãs como uma bênção do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e por extensão a bênção que tem sido ministrada nos cultos das igrejas cristãs. Aqui fala de comunhão. Comunhão é a palavra grega koinonia, palavra que foi traduzida como comunhão. Em Atos capítulo 2, 42, fala que a igreja vivia em comunhão.
Mas há diversos sentidos para esta palavra koinonia. Um dos sentidos é comunhão com alguém. 1 Coríntios 1,9 fala sobre isso. O outro sentido é relação entre uma coisa e outra. 2 Coríntios 6,14. Um outro sentido para a koinonia é colaboração. Um outro sentido é cooperação com, para algo. Filipenses 1,5. Um outro sentido para a koinonia é participação. 1 Coríntios 10,16. E quando eu fico pensando nesta palavra comunhão em relação ao Espírito Santo, comunhão com alguém é um dos sentidos. E o outro sentido, a colaboração. O Espírito Santo colabora conosco, nós colaboramos com o Espírito Santo para glorificar a Jesus e expandir o reino. O sentido de cooperação. O Espírito Santo coopera conosco, nós cooperamos com o Espírito Santo para a extensão do reino de Deus na terra. E participação. São ideias que estão ligadas a esta palavra koinonia, bastando mais um complementozinho a esta palavra, a esses sentidos, A Bíblia nos revela que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é mais do que um sopro, é mais do que um vento. A terceira pessoa da Trindade tem o poder de criar. O Espírito Santo capacita, como capacitou os juízes lá na velha aliança para defenderem o povo de Israel, como capacitou os apóstolos para a sua missão. Mas também o Espírito Santo escolhe: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho separado para eles. E também ele guia. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E também há uma palavra grega para o Espírito Santo que é paráclito, que é advogado, também no sentido de consolador. Então vejam que o Espírito Santo é uma pessoa, porque os atributos do Espírito Santo são os atributos próprios de uma pessoa. Só uma pessoa capaz de criar, é capaz de capacitar, é capaz de escolher, é capaz de guiar, é capaz de consolar. Só uma pessoa é capaz de fazer isto. O Espírito Santo, ainda na revelação bíblica, é Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 4, capítulo 5 fala de um casal na igreja primitiva, de Ananias e Safira, que combinaram não entregar tudo aquilo, o produto da venda daquele imóvel que eles tinham. Olha, nós vendemos por 100, mas vamos dizer que vendemos por 60. E os dois combinaram. E o Espírito Santo viu aquilo. E tanto o irmão Ananias quanto a irmã Safira foram mortos, caíram, fulminados, foram sepultados. Eu imagino o temor e a reverência que passou a existir na igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, com esses dois irmãos da igreja que foram mortos. E Pedro disse: vocês não mentiram aos homens, vocês não mentiram para os homens, mas para Deus. Então, se eles mentiram contra o Espírito Santo é Deus, vocês mentiram para Deus. Então, esse é um texto bem claro de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus. E no Salmo 139, versículo 7, o salmista diz: para onde eu fugirei? Para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Nós não temos como fugir da ação
do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, daríamos a esta fala aos irmãos, a esta mensagem nesta manhã, pontos de comunhão com o Espírito Santo. Pontos de comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Eu quero mencionar alguns pontos de comunhão com esta pessoa maravilhosa do Espírito Santo. No mês de janeiro do próximo ano, eu vou completar 60 anos de comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo me convenceu e me levou a Jesus no dia 26 de janeiro de 1964. Então, no ano que vem, eu posso até comemorar esta data em que o Espírito Santo me convenceu do pecado, me levou a Jesus e me introduziu na vida da minha primeira igreja. Quantos anos você tem de comunhão com o Espírito Santo já? 1 ano, novo convertido, 6 meses, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos ou mais. Com certeza a irmã Lúcia tem mais tempo do que este. Irmão Wellington também, e outros irmãos preciosos de nossa igreja. Queridos, um dos pontos de comunhão com o Espírito Santo é que ele estava no princípio com o Pai e com o Filho na criação do homem. Gênesis 1:26, nós encontramos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o Espírito Santo estava com o Pai e com o Filho ao me criar, ao te criar, ao nos criar. Este é um ponto de comunhão. Um outro ponto de comunhão do Espírito Santo é Ele quem nos convenceu e convence do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus disse: quando Ele vier, e Ele veio no dia de Pentecostes, Atos 2, Ele convencerá o mundo do pecado, Ele vai confrontar as pessoas, vai lhes apontar o pecado e vai lhes apontar a cruz, Jesus na cruz, que perdoa os nossos pecados. Nós fomos convencidos, o Espírito Santo nos levou a Jesus, e ao longo da nossa vida cristã, lendo a palavra, ouvindo as pregações, na comunhão da igreja, nós vamos sendo convencidos pelo Espírito Santo das coisas que nós estamos fazendo erradamente, daquilo que estamos deixando de fazer. O Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo nos repreende. O Espírito Santo tem me repreendido. Ainda bem que não são tantas vezes, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo não quer nos perder para o diabo, o Espírito Santo não quer nos perder para o mundo, o Espírito Santo não quer nos perder para o pecado. Ele tem ciúme de nós, porque nós somos agora de Deus. Um outro ponto de comunhão com o Espírito Santo, Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa salvação. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: em quem vós estáis, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Irmãos, quem não é de Jesus não tem ainda este penhor dentro do seu coração. Quem não é de Jesus ainda não tem esta garantia da salvação, porque o Espírito Santo não habita ainda no seu interior, e Ele é o nosso penhor, Ele é a garantia. Olha que maravilha, eu criei em Jesus que morreu na cruz. Deus então me perdoa os pecados e libera o Espírito Santo para habitar dentro de mim, como uma garantia de que agora eu estou salvo, eu tenho vida eterna. Irmãos, é maravilha.
Você pode dar um glória a Deus? Que maravilha! Que Deus extraordinário este, que comprova de que deu a cada um de nós salvação, liberando o seu Espírito para ser a nossa garantia, o nosso penhor. Ainda um outro ponto de comunhão que nós encontramos na palavra a respeito do Espírito Santo é que o Espírito Santo que passou a habitar em nós, ele nos santifica. O Espírito Santo, o próprio nome está aí mencionado, o Espírito Santo, ele que passou a habitar em nós, ele agora nos santifica, procura nos ajudar a afastar de toda sujeira, de todo pecado, de toda imundícia, de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E a palavra diz assim, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É um locativo, estará em vós, estará dentro de vós. O Espírito de Deus, ele habita no coração do crente. Queridos, o Espírito Santo é muito discreto. Há crentes que às vezes acham que nem o Espírito Santo habita dentro deles. Mas quando nós pisamos na bola, quando nós pecamos, nós vemos o Espírito Santo se mexer dentro de nós. E aí nós nos prostramos diante do Senhor para encontrarmos o perdão de que necessitamos. Um outro ponto de comunhão com o Espírito Santo é que o Espírito Santo ora por nós. Eu poderia usar a palavra intercede por nós, mas interceder e orar são praticamente sinônimos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Que maravilha, irmãos. O Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede por nós, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Um outro ponto de comunhão com o Espírito Santo é que ele nos faz lembrar as palavras de Deus, as Escrituras. Aqui no livro de João 14, versículo 26, diz, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Meditando nesse versículo, eu pude entender como é que as Escrituras puderam ser lavradas, porque aqueles que caminharam com Jesus, o Espírito Santo imprimiu de uma forma tão forte nas suas mentes, nos seus corações, e fê-los lembrar para que eles pudessem escrever com toda a precisão as palavras de Jesus, essas palavras que chegam a nós. Que maravilha, irmãos, que obra extraordinária. Só o Deus, Espírito Santo, só a Trindade poderia fazer isso, o Deus e o Espírito Santo especialmente, para que nós tivéssemos estas palavras de Jesus com tanta clareza, com tanta fidelidade, com tanta precisão em cada palavra. E quando nós estamos evangelizando alguém, e nós estamos na mão do Espírito Santo, compartilhando o plano de salvação, o Espírito Santo nos faz lembrar os versículos próprios
para aquele momento, assim como um médico receita o remédio certinho para o seu paciente, o evangelista vai mencionando os textos que o Espírito Santo vai selecionando na sua mente, no seu coração, para aquela pessoa. Um outro ponto de comunhão com o Santo Espírito, queridos, ele nos ajuda na batalha contra os desejos da carne. A nossa carne não melhora. A carne, ela precisa estar sobre cabresto. A nossa carne precisa estar sobre controle. E o Espírito Santo nos ajuda nisto, porque a nossa carne pede muitas coisas que a palavra diz não, 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 não. Nossa carne pede muitas coisas. E o professor Wagner, na classe dos homens, estava mencionando que há uma palavra neste tempo que tem feito com que muitos crentes escorreguem. É a palavra, mas o que é que tem? O que é que tem? Qual o problema? Por que eu não posso fazer isso? Então, queridos, na batalha espiritual, o Espírito Santo está dentro de nós para nós vencermos os desejos, as concupiscências da nossa carne. Deus nos salvou em Cristo, não para nós sermos crentes fracos, mas Ele colocou todo um ferramental, Ele colocou todo um aparato para que nós pudéssemos vencer a batalha contra o mundo, contra a carne e contra o diabo. Diz a palavra, digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. A carne cobiça. E há pecados, muitas vezes quando nós falamos em pecados, nós pensamos apenas em pecados exteriores. Mas os pecados são interiores também. A cobiça, nós não vemos a cobiça. A inveja está aqui dentro, nós não vemos a inveja. O ódio, muitas vezes o semblante revela o ódio, mas é uma coisa que está dentro. Há os pecados que são externos e os pecados que são internos. O indivíduo diz, eu não roubo, não mato, não faço isso, não faço aquilo. Bem, isso são as coisas externas, mas e as coisas internas? Isso também a Bíblia chama de pecado. E a palavra avança, porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então o Espírito Santo, ele quer guiar a nossa vida, a nossa conduta. Andai no Espírito. Todo dia nós estamos com o Espírito Santo nos guiando, nos acompanhando, presente nas nossas vidas. Mas ainda um outro ponto de comunhão com o Espírito Santo é que ele nos capacita com dons para o serviço cristão. 1 Coríntios 12, 4 diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Um outro ponto de comunhão com o Espírito Santo, ele se entristece em nós quando nós pecamos, quando nós desobedecemos. O Espírito de Deus se entristece em nós. E às vezes nós ficamos meio estranhos. Por que eu estou assim tão estranho? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? E o Espírito Santo nos aponta, você fez isso de errado. Você deixou de fazer isso. E nós vamos então para os nossos joelhos, vamos orar ao Senhor. E o Senhor perdoa os nossos pecados, seja ele qual for. O crente não comete pecado para a morte, porque nós somos filhos de Deus agora, e o nosso Pai Celestial perdoa os nossos pecados. O não crente está sempre
cometendo pecado para a morte, porque ele não é filho de Deus. Segundo Jesus, ele é filho do diabo. Está sempre cometendo pecado para a morte. Mas o crente que é filho de Deus não comete pecado para a morte, porque os seus pecados são perdoados imediatamente quando são confessados diante do Senhor. Então o Espírito de Deus se entristece. Só uma pessoa se entristece. Esse púlpito não se entristece, esse teclado não se entristece, mas uma pessoa se entristece. E o Espírito Santo muitas vezes se entristece por causa da nossa desobediência, do nosso pecado. Mas ainda, um outro ponto de comunhão com o Espírito Santo é que ele gera alegria em nós. Lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito é o amor, segundo a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a benignidade, a finura no trato, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele, o Espírito Santo, querido Espírito Santo, é o azeite que mantém nossas lâmpadas acesas. Amém? O Espírito Santo é o azeite que mantém nossas lâmpadas acesas. Paulo recomenda o seguinte: enchei-vos do Espírito. Mas como eu posso me encher do Espírito? Enchei-vos do Espírito falando, salmodiando. Então, se eu quero ser cheio do Espírito, eu tenho que estar ligado à palavra, salmodiando. Se eu quero ser cheio do Espírito, eu devo ter um espírito de humildade, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Paulo fala sobre esses modos pacientes, essas maneiras pelas quais nós enchemos do Espírito de Deus, louvando, meditando na sua palavra, em comunhão com os irmãos, falando de Jesus. O Espírito de Deus vai tomando conta da nossa vida. Eu quero convidar o irmão Jonatas para que ele nos ajude de um cântico, finalizando esta fala aos irmãos nesta manhã. E o meu desejo é que os irmãos ouçam a voz do Espírito Santo e que os irmãos conversem com o Espírito Santo. Como é que eu mantenho comunhão com a irmã Adele? Querendo saber sobre ela, né? Conversando com ela, eu mantenho a minha comunhão. Como é que eu mantenho comunhão com as pessoas? Ouvindo, conversando. Também, irmãos, em relação ao Espírito Santo, precisamos ouvi-lo, precisamos conversar com ele. Muitas vezes experimentamos umas situações difíceis e nós dizemos: Espírito Santo, eu não quero pecar, me ajude, Espírito Santo, eu não quero pecar. E eu quero ensinar isso para vocês também. Quando a chapa quiser esquentar, você possa dizer: Espírito Santo, me ajude porque eu não quero pecar, eu não quero desagradar o meu Senhor. Quer ser um servo cheio do Espírito Santo? Quantos aqui querem ser crentes servos cheios do Espírito Santo? Irmã Sara, levanta sua mão, quer ser cheio do Espírito Santo? Amém, glória a Deus. Vamos então a esse louvor ao Senhor, fechando este momento precioso deste domingo aqui.